E a mulher também, né? Quando quer pular cerca também. Porque a gente pega dos homens apenas, mas tem a mulher, já vou falar de Catarina Grande? Vamos. Ela é a imperatriz da Rússia. Tem imagem dela aí? Vamos ver se tem uma pintura, alguma coisa. Lindíssima, acho ela belíssima. Tem uma história dela que nós colocamos muitos homens como grandes traidores, e foram grandes traidores, muitos deles, até porque é uma coisa muito comum. Temos aí reis que tinham amantes oficiais, próprios rei Sol. Só que a Catarina Grande não era russa e casou com o rei russo. Ela achava que ele não governava muito bem. Então, golpe de Estado. Vou unir aqui, ela é extremamente inteligente, vou unir aqui a guarda imperial, vou dar golpe de Estado nesse meu marido aqui meio... Deu golpe de Estado nele, conseguiu o espaço para governar como imperatriz, depois ele morre. Ninguém sabe como até hoje, né? Dizem que é ela. E aí ela passa a ter muitos amantes, ela não se casa. E ela tem amantes oficiais, ela paga salários pra eles. E era muito interessante, ela se apaixonou por um cara chamado Grigori, que era um dos primeiros amantes que ela teve. E aí ele fazia a pré-seleção, porque ela não tinha apenas um amante. A pré-seleção, a partir disso, poxa, acho que isso aqui dá certo com Catarina Grande. Colocou ela pra reinar. Ela ali, eu acho ela lindíssima. E aí, a partir disso, ela tinha vários. Se ela não gostasse mais, ela demitia, porque era como se fosse um cargo, assim, esses amantes. Profissional. Profissional. Ela tinha uma amiga que ajudava. Olha, esse aqui tem um bom porte, inteligente, tem uma influência. E ela governou a Rússia tranquilamente dessa forma. Tranquilamente, digamos, né? Pra ser uma rainha imperatriz é um pouco diferente, mas isso é interessante porque, assim, se a gente pensar, eles usavam o sexo pra sexo. Então, sexo e amor não tinha nada a ver com isso. Sim, sim. Quando começa a ter essa relação, tem revolução, não dá certo. O Nicolau II, o último czar russo. Sim. Ai, apaixonado, casou por amor. Uma pessoa incompetente. Era uma louca. Ele era fanático. E ela era uma fanática religiosa que não conseguia dar um herdeiro pro trono, surtou. Teve o tal do Rasputin, que era um factotum que dizia que conseguia... Aí, finalmente, ela teve. A Alexandra conseguiu dar um filho pro czar da Rússia, o Alexei, que tinha hemofilia. Tipo, ferrou, né? O cara tinha hemofilia. Sim. Isso em 1904, né? 1905. Hoje você consegue viver relativamente bem. E aí ela se apegou com esse Rasputin, que dizia ter poderes hipnóticos, que conseguia curar o Alexei e ajudar nas crises de hemofilia. E ela se acercou desse misticismo de tal maneira que ajudou a muita fake news contra o trono, né? E até hoje, né? Hoje você tem no Museu de Sexo em São Petersburgo o pênis do Rasputin, De que é 30 uma coisa centímetros. gigantesca. Mas Não se sabe se seria de verdade dele, mas tem um apelo, sabe? Essa coisa, o apelo sexual, com o apelo do... E os mitos que envolvem o Rasputin, né? Não morreu, ele não morreu com tiro, ele não morreu envenenado, ele morreu afogado. O Rasputin, Depois de tudo isso. ao redor dele se sabe muito pouco com clareza sobre essa figura. Porque tem muita história. Tem, Muito. e elas são controversas, elas não se encaixam. Elas não se direito. encaixam direito. Então, assim, ó, por exemplo, inclusive a própria morte do Rasputin é uma coisa que não se sabe com clareza o que aconteceu com ele. E não só do tipo se ele morreu com um tiro, se ele morreu afogado, mas o evento que levou até ele ser atacado. Assim, o Rasputin, ele nasceu na Sibéria, então o passado dele é um passado que não se sabe ao certo, tem uma história de tragédia na família, onde a irmã morreu afogado, a irmã teve um ataque epilético no mesmo lago, morreu afogada também. Cara. E aonde ele se entregou a uma seita que via o sexo como algo como cura. Os clistes. E ficou conhecido Porque assim, pra dentro da você corte ser russa. aceito por Deus, você tem que pecar. Porque se você não pecar, como é que você vai ser aceito por Deus? Essa imagem do Rasputin? Esse é o Esse Rasputin. Esse é o Rasputin. Nossa, que assustador o cara. É, o mago. Então, também conhecido por ser feio. Aí, assim, ó, na corte russa, a galera via esse cara assim, o que esse cara tá fazendo aqui? Não era uma coisa clara que o Alexei era hemofílico. Sim. O Nicolau II teve 4 filhas antes de ter o Alexei. Então, assim, ó, vamos já deixar claro que o herdeiro da coroa russa é alguém que pode ser que não chegue à vida adulta. Então não era uma coisa clara, assim, de que esse menino é hemofílico. E graças a Catarina, né, por causa da Catarina, quando o filho da Catarina Grande, o Paulo, sobe ao trono, ele odiava tanto a mãe que ele faz uma lei impedindo mulheres assumir o trono. Ele inventou muitas mentiras dela. E isso vai estourar no século XX. Porque o Nicolau tem 4 filhas, mas quem tem que herdar é o menino, que é hemofílico. E ele teve assim, uma crise muito severa, que a irmã da czarina relata que assim, ele machucou a perna,
Ficou o olho roxo, muito sangramento, a perna inchou. Gente, esse menino não vai passar essa noite. Eles chegam a emitir que O queria óbito, morrer. É, Né? os médicos que tratam ele, que eram os melhores da Rússia, não sabem o que fazer. O Rasputin chega como último recurso, ficam sabendo dessa figura mística, né? E aí a mãe, meu filho vai morrer, eu aceito a ajuda que for. Chama esse cara, ele vai na corte e aí diz que ele nem tocou no menino, só rezou. O que se imagina hoje? Que ele só viu o que estavam tratando o Alexei com aspirina, e a aspirina a gente sabe que afina o sangue, logo ela não vai ajudar no meu filho, ela vai atrapalhar. Ele só não deem aspirina pra ele. E o guri melhorou. Mas assim, ó, pra quem tá com apego emocional de tipo, esse menino tá salvo, fica aqui. A última crise dele, antes da Primeira Guerra Mundial, ela bastou mandar um telegrama pro Rasputin. E o Rasputin mandou um telegrama de volta falando assim: não se preocupe, seu filho será curado. Isso foi o suficiente para agir no psicológico dela, para ela se acalmar. Com ela se acalmando, a criança se acalmou. Com a criança se acalmando, ele conseguiu o efeito relaxante para ele começar o próprio corpo a se curar. Então é uma coisa mística que... E como não se sabia assim, o que Rasputin faz no palácio, o que se vai dizer desse cara? Encontraram cartas da czarina dizendo que ela só relaxava na presença dele. E aí o que se pensa? Que os dois tinham. Os dois têm um caso. Claramente é isso, porque não está explicado explicitamente, não, Rasputin tá aqui porque ele é um tipo de curandeiro, médico, enfermeiro que está tratando o menino. Não, ele está aqui. E o Rasputin não se esforçou em desmentir esse tipo de coisa. Ele gostava de ter acesso à corte. E ele falava, isso daqui foi a imperatriz que bordou pra mim, sabe? Ele dançava em cima de mesa, nos melhores restaurantes em Moscou, mostrava o sexo dele pra um monte de gente, saía escândalo sobre ele. E aí ninguém entendia como que esses imperadores estavam tendo contato com uma pessoa dessa. Só que aí também tem outra questão. Ele era um camponês, ele era sujo, ele era totalmente diferente do que as mulheres estavam acostumadas. Então algumas mulheres da sociedade se entregaram realmente a ele. Que ela totalmente diferente. É diferente. Aí o diferente acabou encantando. Não por ser de fato um homem belo e assim, nossa, estou encantado pela beleza dele. Não, estou encantado pela excentricidade desse cara. Também. Sim, a cura que ele poderia trazer, toda a força que ele tinha ali. Imagina o que ele pode fazer por mim se eu me envolver com esse homem. A elite passa a ser contrária ao Rasputin, o Nicolau II vai para a Primeira Guerra Mundial, decide, os generais são incompetentes, vai para lá. E aí quem fica no comando como regente é a czarina. A czarina tem esse cara como principal conselheiro. Então, isso é muito impopular. A czarina era alemã, ela era prima do Kaiser alemão na Primeira Guerra Mundial. E aí se tem dentro da elite russa de que esse cara aí vai levar nós pro buraco. E aí armam uma festa dizendo... Grigori. No Palácio do Príncipe Yusupov, que era uma pessoa também interessantíssima. Ele hoje em dia seria transgênero. Ele era casado com a prima, com uma sobrinha do czar, e ele se vestia de mulher. Ele gostava de se vestir de mulher. E ele se divertia, inclusive, se vestir de mulher em Paris. Ele ia para teatros se vestir de mulher. Uma vez o filho da Rainha Vitória tentou mandar bilhetinho pra ele, torcendo que queria se encontrar com ele, achando que era ela. Então o cara era muito estranho. E ele parece que tinha um envolvimento sexual com o grão-duque Paulo Romanov, que era o Dmitri. O grão-duque Dmitri Romanov, que era primo do czar. E esses dois e outras pessoas da corte começam a pensar numa forma de eliminar o Rasputin, que acham que assim, é bem aquela coisa burra. Parece que é só uma pessoa que é culpada de todos os males da humanidade, vamos eliminar aquela única pessoa. Aí eles promovem uma festa no Palácio Moika, em São Petersburgo, até hoje tem no subterrâneo o lugar que foi feito a festa. E o Yusupov, ele atrai o Rasputin na promessa do Rasputin conhecer a mulher do príncipe Yusupov. Que era uma beleza, era a sobrinha do Nicolau. Bem assim. E ele vai servindo um monte de coisa envenenada com cianureto pro Rasputin. Caramba. Comida envenenada, bebida envenenada, e o cara não morre. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E ele sobe várias vezes pra falar pros outros conspiradores, porque tá todo mundo no lado ao outro. Ele tá no porão, preparou um porão todo decorado, e os outros conspiradores estão em cima. E acredita que talvez o cianureto tava vencido, alguma coisa assim. Aí ele desce com uma pistola. E manda o Rasputin, quando ele desce, ele tá olhando
um crucifixo que tá na parede, veneziano, super antigo, e fala, você gostou? O príncipe pergunta. Gostei, então reze que vai ser sua última oração, e dá um tiro na cabeça dele. Na cabeça, no peito. E aí ele acha que morreu. E o Rasputin levanta. Levanta e sai correndo. Os querem caras matar. vão embora, porque assim, qual que era a trama? Era pra ficar o corpo do Rasputin lá, e eles iam fingir, esses conspiradores, que tinham levado o Rasputin de volta. Então um cara vai fantasiar de Rasputin pra fingir que ele tinha voltado pra casa. Enquanto isso, o Yusupov fica sozinho com o corpo. De repente o corpo se levanta. Meu Então, Deus. se foi de fato assim que aconteceu, uma coisa que não se sabe ao certo. Tem quem diga que assim, não, o Rasputin não comeria nada do que está envenenado porque ele não come doce. Ele diz que doce atrapalha o poder dele. Então, por isso que o cianureto não funcionou. Ou estava vencido, ou o cara porque comeu e aguentou. A gente só tem o testemunho do príncipe Yusupov, que depois vai ganhar muito dinheiro fazendo isso, processando todo mundo em Hollywood que fizesse filme a respeito. Ele ganhou fortunas com Hollywood porque colocam a história em alguns filmes. E tanto que aquele negócio de esse filme é baseado... É por causa do Yusupov, que tanto processou Hollywood que eles criaram essa... avisar. Olha, veja bem, qualquer semelhança é mera coincidência e tal. Aí mata o Rasputin, acho que o Dmitri que acaba matando o Rasputin, e amarram ele num tapete e jogam no rio congelado. E aí, dias depois, acham o corpo e ele teria conseguido se livrar e, na verdade, ele morreu de afogado. Com 2 tiros e mais o veneno. Existe essa hipótese. Particularmente não é o que eu acredito. Eu acredito que de fato ele tomou um tiro na cabeça, morreu ali e jogaram o corpo fora. Só que como é que a gente vai separar o que é mito e o que é ficção? O que é a história que o povo conta, o que não é de uma figura tão mística em 1915, 1916, ele morre em dezembro de 16. Né, de quando aconteceu isso lá naquela época. E assim, e aí isso aumenta ainda mais a figura do Rasputin. Uma morte tão sinistra começa com tantas histórias. E quem aumenta é o príncipe Yusupov, porque ele consegue fugir da revolução e tem que ganhar dinheiro de algum jeito. Ele leva uns Rembrandt, algumas coisas na França e tal, mas o que ele ganha mesmo de dinheiro é processando Hollywood e com os livros de memória. E a história de que cortaram o pênis dele, tá exposto o pênis, é um pênis de 30 centímetros. Dizem que é um negócio de morte. Então, eu também não acho que é verdade. Tem alguns pênis expostos. Tem o de Napoleão também. Que é assim. O do Napoleão. Não, os caras fizeram isso, velho. Foram os ingleses. Quem tá tendo a conspiração? Os ingleses. Isso não é verdade. Aí o de Rasputin, que não é 30 centímetros, e o de Napoleão é isso aqui. Mas ambos não tem como você saber. Se fosse o contrário, faria mais sentido. O Napoleão tem um pênis de 30 centímetros, que ele colocava a mão aqui e ficava... Pode ser. Só na cabeçola aqui, né? Pode ser. O Paquito não tá acreditando. É que aí tem um problema que no próprio Museu de São Petersburgo, eles não deixam ver do que é. Não deixam fazer um exame. Ai, do que é. Fica só lá, de Rasputin. Porque isso chama a galera pra ver. Com certeza. Mas o mais engraçado, eu escrevi um livro sobre os últimos czares. E aí nesse livro eu fui atrás dessa história. É assim, é tão louco as histórias que contam de como arrancaram o pênis, quem conservou o pênis, com quem tava o pênis, que eu queria saber da onde saiu essa loucura. O guardador do pênis, cara, uma espada aqui, né? E às vezes... guardando o pênis. Às vezes não era tão grande, às vezes os caras que cortaram que não tinham um pito muito pequenininho também. Vai fazendo. Tem isso também.